Se estás a ouvir isto, é porque sentes que Deus te abandonou, que se calhar não o consegues ouvir, porque sentes que Ele está a falar com toda a gente, menos contigo. Será que o problema é teu? Será que é Deus que não quer falar contigo? Se é assim que tu te sentes, continua a ver o vídeo. Este vídeo faz parte de uma série que eu quero fazer de como ouvir Deus, que é baseado neste livro de Jonah Schuster, provavelmente, que é um livro em inglês em que ela fala exatamente disto, sobre como ouvir Deus e apresenta-nos vários problemas e várias soluções para tudo. Este livro fez-me mudar a minha vida e perceber realmente como é que eu olhava para Deus e como é que eu entendia a minha relação com Deus. Porque eu vou ser honesta, metade das vezes eu nunca ouvia ou entendia aquilo que Deus tinha para me dizer. Eu achava que Ele só aparecia nas situações de crise e, e que falava com toda a gente menos comigo. Eu sentia-me muito abandonada até perceber realmente como é que Deus fala comigo e como é que eu posso cultivar essa relação com Ele de falar, mas também ouvir aquilo que Ele tem para dizer. Este livro é um livro que está escrito em inglês, portanto eu achei por bem traduzi-lo de certa forma para vocês. É um livro muito prático, é um livro muito objetivo. Este livro dá-vos mesmo os problemas e as soluções para tudo, no que toca a ouvir a voz de Deus. E desde então eu tenho praticado aquilo que o livro me ensinava e devo-vos dizer que realmente mudou imenso a minha perspectiva sobre Deus. Achei por bem fazer então um vídeo para vocês, porque espero que também mude a vossa perspectiva e a vossa vida como mudou a minha também. O primeiro vídeo desta série vai se basear no porquê de nós não conseguirmos ouvir Deus, os nossos problemas que nós temos em relação a isto e como podemos praticá-lo, como podemos solucioná-lo. Os outros vídeos que eu quero fazer, mantenham-se atentos, é sobre realmente a forma como Deus fala connosco, como discernir também se aquilo que nós ouvimos é de Deus. E pronto, vamos começar. Antes de passarmos já para o problema e para a solução desse problema, eu quero que vocês imaginem isto. Vocês já tiveram aquele tipo de amigo que sempre que vocês estavam juntos, esse amigo falava, resolvia libertar tudo com vocês, dizer tudo aquilo que se passava na vida dele, bom e mau, e nunca perguntava por vocês, nunca queria saber se vocês estavam bem, quais eram as vossas novidades. E depois vocês chegavam ao final do dia de estar com esse amigo e pensavam que aquele dia não foi produtivo para a vossa relação. Porquê? Porque a pessoa foi, explodiu, disse tudo o que tinha a dizer e foi-se embora. Ou seja, vocês não sentem que houve ali um progresso na vossa relação porque não houve uma intercomunicação. Houve só comunicação da parte da outra pessoa e vocês chegam ao final do dia e pensam: esta pessoa usou-me para descarregar tudo o que tem na vida dela. Ele não quer ouvir aquilo que eu tenho para dizer, ele não quer saber da minha opinião, ele simplesmente quer explodir e ir embora, largar a bomba e ir embora. Muitas das vezes, se não a grande parte das vezes, é isso que nós fazemos com Deus. Nós desabafamos, nós choramos, nós explodimos, nós rezamos e quando já fizemos tudo isso, vamos embora. E não damos espaço nem a chance de sermos ajudados por Deus ou de Deus nos responder. Portanto, quando vocês querem ouvir alguma coisa de Deus, vocês têm que dar espaço a Deus para Ele se pronunciar, para Ele falar com vocês, para Ele mostrar aquilo que quer mostrar. Não podemos só falar e depois, pronto, já desabafei, vou-me embora. Não pode ser assim. E eu acho que muitas vezes nós fazemos isto porque nós não sabemos o que é que havemos de esperar de Deus. Esta é a primeira razão. Nós podemos achar que Ele vai falar de uma maneira, quando na verdade Ele vai falar de uma totalmente diferente. Achamos que se calhar Ele vai falar de uma maneira grandiosa e nós vamos ouvir a voz de Deus como trovões, quando na verdade a maior parte das vezes Deus fala como um murmurozinho, de forma muito mais simples. É fácil nós perdermos-nos na expectativa daquilo que Ele poderá soar e perdermos aquilo que Deus realmente está a tentar dizer. A solução para isto é nós ficarmos familiarizados com todas as maneiras de como Deus fala connosco. Eu vou falar isto no próximo vídeo. E darmos também a chance de explorarmos essas maneiras, essas outras maneiras. Não podemos só esperar que Ele fale como Ele falou daquela vez assim, desta maneira.
fecharmos-nos para tudo o resto e acharmos que Deus nunca vai falar de outra maneira a não ser aquela. Não, é bom nós também explorarmos todas as maneiras daquilo que nós sentimos, daquilo que nós ouvimos e da maneira como Deus está a tentar falar connosco. Mas isso também é preciso discernimento, que é o outro vídeo que vamos falar a seguir. Segunda razão pela qual vocês acham que Deus não fala com vocês é porque vocês acreditam na mentira que Deus é um Deus distante e silencioso. Deus adora falar connosco. Aliás, Deus quer falar connosco. No primeiro capítulo de João, João diz: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Por que é que João haveria de dizer que Jesus é a palavra se Jesus não fizesse jus ao seu próprio nome? Está na natureza de Jesus falar. O próprio Jesus ensina-nos isto com a parábola do bom pastor. Pensem bem, os pastores na comunidade judaica naquele tempo eram pessoas nómadas, eram pessoas que estavam sempre de um lado para o outro. Elas nunca se mantinham no mesmo lugar durante muito tempo. Durante essas viagens, eles construíam recintos para manter as ovelhas seguras e para eles também poderem descansar. Por isso é que quando Jesus diz que ele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, refere-se à porta desses recintos que eram construídos. A este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome às suas ovelhas e as tira para fora. Em várias alturas haviam vários pastores também no mesmo sítio e eles juntavam as ovelhas todas naquele recinto que eles construíam para ficarem protegidas enquanto os dois pastores descansavam. Ou seja, uma salgalhada total. As ovelhas todas umas com as outras. E como é que eles faziam no final para juntar cada uma às suas ovelhas? Quando eles tinham que seguir a viagem, o pastor chamava pelas ovelhas e as ovelhas sabiam bem quem era o seu pastor, quem é que a estava a chamar. Como é que isso é possível? Em João 10,4 diz: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Por que é que elas seguem o pastor? Não é porque o cheiram, não é porque o veem, é porque o ouvem. E como é que elas sabem, como é que elas conseguem distinguir a voz do pastor? É porque o pastor está constantemente a falar com elas ao longo das suas viagens. Não chama uma vez por elas e fica na esperança que elas venham essa vez e que já tenham decorado a voz dele. Não! Durante as suas viagens, o pastor está constantemente a falar com as suas ovelhas para que seja normal, para que ele se torne familiar para as ovelhas. Depois disto tudo, Jesus acaba por dizer que ele é o bom pastor. Ele, com estas passagens, faz-nos como se fosse um quadro daquilo que é a relação dele connosco e do que é ser seu seguidor. Ele fala constantemente connosco. E quanto mais nós o formos ouvindo, estarmos atentos àquilo que ele está a dizer, mais o vamos reconhecendo das próximas vezes que formos falar. Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. A relação que ele tem connosco é exatamente a relação das ovelhas e do seu pastor. É uma relação pessoal, uma relação em que o pastor está constantemente a guiá-las. Existe uma imensa comunicação e uma interação diária. Não é só as ovelhas que falam. É o pastor e as ovelhas. Está na natureza de Deus falar connosco. Às vezes acreditamos na mentira que Deus é um Deus distante, que é um Deus ausente, que é um Deus que não está disposto a falar connosco ou a dar-nos uma ajuda e que nos deixa a desenrascar-nos sozinho. Tipo, desenrasca-te, tens um problema, desenrasca-te. Não, Deus não é assim. Deus quer estar presente em tudo aquilo que nós fazemos. Vocês querem vestir, não sabem aquilo que vão de vestir? Deus quer estar presente nisso. Tipo, vocês têm algum problema, por mínimo que seja, de, sei lá, não sabem o que é que vão fazer amanhã só porque sim. Deus quer estar presente nisso tudo. Ele é realmente como o vosso melhor amigo. A maior parte das vezes, nós acreditamos que Deus só vai falar connosco que se for tipo uma crise, se for tipo uma ocasião em que realmente estamos desesperados e precisamos que Deus atue e fale naquele momento. E não é verdade. Nós achamos que só aí nesses momentos é que nós temos a misericórdia de Deus, só depois de implorar também. E a questão a que isto nos leva é que nós acreditamos que falar com Deus vai ser tipo como uma aposta. Será que hoje Deus vai falar? Será que não vai falar? Será que Deus está no mood para falar? Será que Deus está na disposição para falar connosco ou não? Será que Deus me vai deixar pendurada desta vez? Será que devo pedir a Deus que fale comigo ou é melhor nem dizer nada para não me sentir abandonada? Porque a maior parte das vezes é isso que nos acontece. Nós
Até temos medo de falar com Deus, de ter uma resposta de Deus, porque como a maior parte das vezes nós não sabemos o que procurar em Deus, nós sentimos-nos abandonados, nós sentimos que Deus não está presente, nem quer estar presente. Isto parece que não, mas é uma coisa que traz imensa ansiedade a algo que deveria ser feito com muita paz e amor. Mas isto que eu acabei de falar é a teologia da ausência. Existe a teologia da ausência e da presença. A teologia da ausência significa que a nossa impressão padrão de Deus é que Ele é um Deus ausente e que só fala connosco em momentos de crise. De falar é só ocasionalmente. Já a teologia da presença abraça uma impressão de que Deus está sempre, sempre presente, está sempre a falar e só ocasionalmente ou raramente é que poderemos ter o silêncio de Deus. O que nós achamos que é o silêncio de Deus é a nossa percepção de silêncio, a nossa percepção de que Deus não está a falar connosco. A experiência cristã normal, normativa que deveria ser, é que nós deveríamos ouvir a voz de Deus regularmente e consistentemente na nossa caminhada. A solução é nós trocarmos esta teologia de ausência pela teologia de presença em tudo o que fizermos. Ou seja, vamos fazer compras, Deus está atrás de nós, Jesus está connosco. É trabalharmos o nosso cérebro com isto, de que se nós estivermos a rezar, eu gosto de imaginar que Deus está sentado ao meu lado, está-me a ouvir, está a abraçar-me, está a tentar comunicar comigo e eu estou ali presente também com Ele. Não estou só num quarto vazio, escuro, a chorar ou a rezar e completamente sozinha. As nossas expectativas formam as nossas experiências. Vocês sabem aquele vídeo do gorila? Houve um estudo feito, não sei em que anos, mas eles pediram aos participantes para ver um vídeo e contar quantas vezes é que os jogadores passavam a bola uns para os outros. As pessoas estavam tão preocupadas em ver a bola a passar de um lado para o outro que nem sequer repararam que aparecia um gorila a meio e que depois ia embora. Tipo, ninguém viu o gorila, mas ele estava lá, ele apareceu lá. Isto mostra-nos o quê? Mostra-nos que aquilo que nós estamos a expectar que aconteça é aquilo que nós vamos ver, é aquilo que nós vamos experienciar. E a nossa expectativa com Deus é de que Ele está sempre a ouvir e está sempre a falar connosco e quer realmente ter uma intercomunicação connosco. E a maior parte das vezes quando nós vamos rezar, nós já vamos com aquela expectativa de que Deus não vai falar connosco. Deus vai me deixar aqui a falar sozinha. Deus não vai aparecer, eu não vou sentir Deus, eu não vou falar com Deus. Essa expectativa vai confirmar aquilo que nós já sentimos, é que Deus de que Deus não está presente. Ao contrário, se nós formos com aquela expectativa de que Deus vai falar, não importa como, não importa de que maneira, se formos com aquela ideia de que vamos ser receptíveis a Deus e a tudo aquilo que poderá acontecer, nós aí já vamos estar abertos para ouvirmos e sentirmos e apreciarmos a voz de Deus e reconhecermos ao longo do tempo a voz de Deus. E eu acho que para mim, eu acredito que muita gente que esteja a ver este vídeo não é católica, mas para mim uma das maiores momentos em que eu consigo ter esta teologia de presença e de criar expectativa é quando vou rezar em frente a um sacrário. Eu acredito que naquele sacrário está realmente o corpo, a divindade, o espírito, está ali de Jesus. E então parece que me dá uma visão mais clara e um sentimento mais puro e uma expectativa maior de que Deus está ali e Deus vai falar comigo. A terceira razão pela qual nós não conseguimos ouvir Deus é porque nós duvidamos da nossa habilidade de ouvir Deus. Nós acreditamos na ideia de que o problema não está em Deus ou em Ele querer ou não querer falar, mas sim em nós, na nossa capacidade de ouvir Deus. Podemos dizer que eu não sou boa o suficiente para ouvir Deus, ou eu não sou santa o suficiente para ouvir Deus, eu não sou o tipo de pessoa que ouve Deus. Isso é mais fácil para as outras pessoas. É mais fácil para as outras pessoas, mas eu não sou assim. Porquê é que Deus haveria de querer falar comigo? Eu sou insignificante, não existe nada importante que Deus queira falar comigo. Se vocês já tiveram estes pensamentos na cabeça,
Pensamentos assim mostram a nossa disposição que tem como origem a dúvida em nós mesmos e na nossa habilidade de ouvir Deus, de conseguir ouvir Deus. A solução para isto é nós relembrarmos-nos do batismo. A Escritura diz-nos que quando nós somos batizados, nós tornamos-nos uma nova criação. Existe mesmo uma mudança. O Espírito Santo entra em nós e vive em nós e nos nossos corações. A nossa natureza muda. A partir do batismo, a presença de Deus habita agora em nós, fazendo de nós participantes da natureza divina. A nossa capacidade de ouvir Deus tem pouco a ver connosco, mas muito a ver com aquilo que Deus já fez por nós, com o presente maravilhoso que é o batismo. Não existem razões para nós duvidarmos da nossa habilidade de ouvir Deus, porque nós fomos criados desta maneira. Nós fomos criados assim. Nós fomos criados para isto. A próxima razão pela qual nós não conseguimos ouvir Deus é que nós não temos a certeza se queremos ouvir Deus. Quando toca ouvir Deus, nós podemos criar uma falsa expectativa que Deus está mais interessado em mostrar-nos os nossos erros e mostrar-nos onde nós somos mais fracos. Achamos que a coisa mais importante que vai na cabeça de Deus é em castigar-nos e dizer-nos: olha, tu no dia 20 deste mês, tu fizeste isto e isto, e se calhar não devias ter feito. Nós achamos que a coisa mais importante que vai na cabeça de Deus é que se Ele tiver a chance ou não de falar, Ele vai nos mostrar uma lista e vai nos castigar e está ali prontíssimo para nos castigar e mostrar-nos o quão miseráveis nós somos como pessoas. Nós, há pouco falámos como as nossas expectativas marcam as nossas experiências. E por vezes nós vamos com aquela expectativa de que Deus apenas quer falar mal de nós. Se calhar nós achamos que ouvir Deus naquele momento vai ser demais para nós. Fazer sentir que nós não andamos a desempenhar o nosso papel como seres humanos da melhor maneira. Como se nós fôssemos atores nesta grande peça de teatro que é a nossa vida. Muitas vezes nós agarramos-nos a esta ideia errada do que Deus é para nós, quando nós nos devíamos focar muito mais no imenso amor e bondade que Deus tem por nós. E a solução para isto é nós agarrarmos a esse amor e essa bondade de Deus. Para nós conseguirmos realmente ultrapassarmos este obstáculo, que é muito mental, nós temos que mergulhar naquilo que é a verdade de Deus. Isto obviamente não vem de um dia para o outro, não acontece por magia, num estalar de dedos, mas nós temos que permitir que a palavra de Deus penetre nos nossos corações, vá aos pouquinhos, começando a aqui entrar. E isto é algo que muita gente sente dificuldade em ultrapassar. E depois influencia tudo o resto. Influencia a experiência habitual e diária com Deus. Mais para a frente, quero fazer um vídeo a falar sobre isto. Mas acredito que muitas vezes nós não consigamos ter esta experiência do amor e da bondade de Deus, porque as pessoas à nossa volta, os nossos pais, por exemplo, nunca nos deram o amor e a compreensão e a bondade que nós precisávamos naquele momento. E então, inconsciente, achamos que Deus é da mesma maneira. Mas quando nós lemos as Escrituras, ao longo deste tempo todo, de todo o custo da salvação da humanidade, nós podemos perceber algumas coisas que Deus adora falar connosco. Estes são os assuntos que Ele mais falava com o seu povo. É o amor de Deus por nós, e podemos ver isso em Jeremias 31:3, em que Ele diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ou seja, o amor de Deus é constante, não depende daquilo que nós fazemos. Ele escolhe amar-nos sempre. Deus deleita-se em nós. Em Sofonias 3:17 diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar. E Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. Deus não nos suporta apenas, Ele alegra-se com a nossa existência. Nós e tu és o motivo do sorriso de Deus. Vocês já imaginaram isso? Que lindo que isso é! Deus também fala sempre sobre a nossa identidade e o nosso valor. Em 1 Pedro 2:9 diz: sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Tu não és só mais uma pessoa. Tu foste escolhida por Deus. Tens um valor eterno e tens um propósito único. Deus também fala muito sobre o plano que Ele tem para nós. E Jeremias 29:11 diz: eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ou seja, Deus não improvisa. Há um plano bom em curso, mesmo
quando está tudo confuso. Mas mesmo nessa confusão, Ele está a construir algo que é belo. Quinta coisa que Deus adora falar connosco é que Ele adora encorajar-nos. Em Isaías 41:10 diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Ou seja, tu não estás sozinho. Deus está contigo nos dias bons, nos dias menos bons, nos dias maus, nos dias péssimos e Ele sustenta. Quando nós entramos em oração e queremos ouvir Deus, nós podemos esperar que isto vai ser aquilo que Deus vai falar connosco a maior parte das vezes. Mas isso quer dizer que Deus não nos corrige? Não, claro que não. Deus também nos corrige. E o melhor exemplo disto é nós olharmos para a história daquela mulher adúltera. Os fariseus trouxeram uma mulher adúltera, eles usaram aquilo para testar Jesus. E ele respondeu: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Um a um, eles foram-se todos embora. E então Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus disse-lhe: nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Reparem como Jesus trata esta mulher pecadora. A sua principal preocupação era proteger e restaurar a sua dignidade. A correção à mulher parece quase como se fosse um passageiro, como se fosse um pensamento passageiro. Uma coisa leve, é tipo, vai-te embora. Mas espera aí, não voltes a pecar. A nossa expectativa não pode ser que Deus está pronto para descarregar toda a sua frustração em nós. Não deve ser assim. Claro que nós vamos ser corrigidos. Claro, mas até nessas alturas vai ser com amor. Vai ser com bondade, vai ser com paz, com muita calma. E nós podemos esperar felicidade e libertação dessa correção. Pensem na história de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Ele era rico, mas ele era rejeitado pelo seu povo por ser corrupto. Ele era baixinho e então, ao saber que Deus que ia passar, ele decidiu subir a uma árvore. E Jesus viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. E ele desceu a correr, cheio de alegria. E Zaqueu arrependeu-se e disse: dou metade dos meus bens ao pobre, e se roubei a alguém, devolvo 4 vezes mais. E Jesus respondeu: hoje veio a salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não mencionou, reparem como Jesus não mencionou nada dos seus pecados. E o que é que Zaqueu fez? Ele arrependeu-se e até devolveu o dobro, simplesmente porque ele queria estar ao patamar daquilo que Jesus via nele. Nada disso aconteceu com nenhuma correção, com nenhum raspanete, não. Isso aconteceu sim porque ele sentiu uma presença real com Jesus, com Deus. Todas estas passagens bíblicas ajudam-nos a entender o coração de Jesus e a maneira como Deus age e também nos ajuda a recalibrar nossas expectativas de ouvir Deus nas nossas orações. Deus sabe aquilo que nós precisamos. Vários estudos feitos em parentalidade, em casamentos e em relações sobre a proporção ideal daquilo que é afirmação e críticas para que as pessoas possam crescer e florescer nas suas relações é de 4:1 ou 6:1. O que é que isto significa? Isto quer dizer que para cada crítica devem ser feitas 4 ou 6 palavras de afirmação. E quem é que acha que vos criou desta maneira? Quem é que vocês acham que nos criou desta maneira para nós conseguirmos florescer, para nós conseguirmos crescer e para nós sentirmos esta necessidade? Foi Deus, foi o nosso Pai. Ele sabe como ser um bom Pai. Ele sabe como ser um bom Senhor, como ser um bom colaborador connosco. Ele sabe exatamente o que é que nós precisamos de ouvir para nos tornarmos aquilo que Ele quer que nós sejamos. Se vocês soubessem aquilo que Deus pensa de vocês ficariam com um sorriso de orelha a orelha. No final deste capítulo, ela faz tipo uma pequenina reflexão e eu fiz esta reflexão e eu acho que vocês também deveriam fazer e são 3 perguntinhas. Se vocês quiserem pausar o vídeo, escreverem e depois orarem sobre isto, eu acho que é o melhor a fazer. Mas as 3 perguntinhas são: quais são as expectativas positivas ou negativas que vocês carregam no que toca a ouvir Deus? A segunda pergunta é: a vossa disposição para Deus reflete uma teologia da ausência ou presença? E de que maneira é que vocês acham que isso foi criado em vocês? A terceira pergunta é:
o que diriam que é o maior obstáculo que vocês enfrentam em ouvir a voz de Deus mais claramente e regularmente? Chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigada a toda a gente que está a ver. Se vocês quiserem acompanhar o resto desta série, não deixem de subscrever, de meterem like. Sabem que isso ajuda uma pessoa. E obrigada a todos os que já seguem e subscrevem ao canal. E é isso. Deus vos abençoe a todos. Tchau, tchau.